no meu trabalho, assim, a entrada dos outros casamentos, dos outros namorados, vai mudar muito essa dinâmica, inclusive da visita à casa, né? Porque aí a casa, o ex-cônjuge, o pai ou a mãe das crianças irem na casa do outro, já tendo ali enfim, outro marido, uma outra mulher, essa dinâmica é diferente, né? Tudo depende, porque aí a casa... tudo depende de como é a sua relação. No meu caso... Não, pode ser tudo bem educado, não estou falando de briga não, estou falando de mudança. É diferente você ir numa casa onde tem só a sua ex-mulher, mas a sua ex-mulher e o marido. Isso não tem nada a ver com civilização, né? Não, tem que ser civilizado. Em princípio, é preciso que seja civilizado mesmo, não tem nem dúvida, né? O melhor é que todo mundo possa se dar bem. E é normal que os filhos tomem partido? Que gostem mais de um, queiram mais ficar com o outro? Isso é a pior coisa que pode acontecer. Mas é o que acontece na prática ou não? Não, acontece na prática, sim. Isso é vamos dizer que é normal criança ir para a cama dos pais? É normal as crianças irem, só que os pais não devem deixar, devem tirar da cama. Então, é normal que no princípio as crianças tomem algum partido, ou pelo sexo, talvez, das crianças e tal, é normal. Só que isso é a questão, você sabe disso bem, você está estudando isso, que precisa ser trabalhada. É aí que está o X do problema, porque senão o outro incentiva, fala mal, puxa para cá, puxa para lá. Agora, você tem mais afinidade, talvez, com um ou com o outro, isso aí, em princípio, é normal. Até porque um acabou de zangar, o outro, sei lá. Coisas humanas. Agora, tem uma idade, assim, por exemplo, né? Que às vezes o casal, ele no caso tem os dois filhos, estão na mesma idade. E às vezes quando o casal, por exemplo, um filho é mais velho, outro filho é mais novo, como é que é isso? É a mesma administração para os dois filhos? A mesma administração, entendendo que cada fase a criança tem um entendimento do que é a separação. Então o livro também explora isso, né? Diz assim, nessa fase a criança entende desse jeito, nessa... Então você tem que saber lidar de acordo com a capacidade de entendimento deles, né? Mas, por exemplo, tem alguma idade, assim... Porque eu vejo, assim, um casal que recém se casa, né? Então, a criança está no momento, assim, de necessidade dos dois ali. E aí o cara as pessoas resolvem se separar naquele momento. Então, aquilo, de alguma forma, mesmo que eles tenham uma boa relação, vai terminar atingindo o filho. Tem alguma idade melhor, assim, que... Não, isso é uma das coisas que a gente coloca. Existe essa visão de que um casamento, quando está abalado, que você tem que esperar uma determinada idade para se separar. O que eu coloquei aqui, a partir de estudos, é que não existe isso. No meu caso, eu separei quando eles tinham 1 ano. E por quê? Porque eu imaginei que era melhor eles começarem a ter a consciência do mundo já com o casal separado do que sofrerem aquela ruptura. E é lógico que a criança de 1 ano tem necessidade de ambos os pais, assim como a de 3, assim como a de 5. Então, não existe melhor momento. Assim como eu também não acho... Idealmente, eu acho que todo casal deveria continuar casado se são felizes. O que eu não acho uma vez que acabou essa relação boa, conjugal, você deva dar um exemplo negativo aos seus filhos vendo os pais brigando. Porque isso vai fazer com que, possivelmente, eles repitam isso no futuro. Isso o casal brigando não deve... O exemplo negativo não é nem os pais brigarem só, não. É os pais serem infelizes um com o outro. Eu acho que isso já é um exemplo negativo. Você tem que ensinar seus filhos a buscarem a felicidade. Então, não precisa brigar para separar, não. Estar infeliz. Eu acho que o critério é esse. Porque a criança saca. A criança lê pensamento de pai e mãe. Né? Não tem dúvida. Tem uma comunicação que se passa ali, então sabe, né? Então a franqueza é a alma do negócio. Não tem dúvida. E ainda mais, se você fica casado infeliz, isso gera uma culpa nas crianças horrorosa, se você está casado em nome das crianças. Porque você ser o responsável pela infelicidade do seu pai e da sua mãe é demais, né? Então, eles estão casados. As pessoas falam, não, vamos ficar casados por causa das crianças, vamos ficar infelicíssimo. A criança é responsável pela infelicidade. E esse era um discurso super comum na minha infância, os pais diziam isso. Mas, na verdade, quando a gente era pequeno, o texto era esse. Eu vou ficar casado, né? Até meus filhos crescerem. Para eles não sofrerem, eles sofriam horror. Mas é porque as mulheres não se sustentavam, né? Não havia tanta independência, era outra coisa. Então, as crianças, nesse texto, também eram meio usadas para justificar uma sociedade que não aceitava a separação como aceita hoje em dia. Quando meus pais separaram, claro, existia um preconceito, né? Pessoa divorciada, pessoa desquitada. Meus pais separaram, eu tinha 15 anos e eu fiquei com... Olha, até eu contar para o meu namorado que eles tinham separado, eu demorei um tempo, porque não era legal. Não era... Hoje em dia, as crianças até... Enfim, quando dá muita confusão, elas sofrem, tem uma administração difícil, né? A administração fica mais complexa da vida.
Enfim, é sempre uma perda. Mas, hoje em dia, mas não tem estigma, não há nenhuma estigma. Não criança de um ano. Isso é mais difícil porque é menos praticada, né? É mais recente a história da separação, por isso se torna mais difícil, porque a outra sociedade, uma nova sociedade, nova cara da família que está se formando cada vez mais, com o passar do tempo vai fazer com que essa administração separada seja tão fácil ou mais do que debaixo do mesmo teto, né? Quanto mais adultos, quer dizer, essa coisa dessa família nuclear dessa forma está mudando, dessa forma, não da forma padrão, vamos dizer, está mudando muito. Então, a entrada dos outros elementos na família, outros filhos, marido da mãe, mulher do pai, isso tudo pode ser fonte de enriquecimento para as pessoas mesmo. E né? tem uns dados novos sobre isso, que são, o primeiro, a Leda falou no começo, de 10 anos para cá, aumentou em 60% o número de separações ao ano aqui no Brasil. Um outro dado muito interessante 72% das separações são pedidas pelas mulheres hoje em dia. É mesmo, você vê, né? É um dado muito interessante porque mostra justamente isso que você falou, que hoje a mulher, ela tem a independência, ela não precisa se sujeitar a ficar casada se não quiser, e a sociedade aceita isso. E um terceiro dado é que já nos Estados Unidos hoje, já existem cidades onde você tem mais casais separados do que casais ainda casados. Então, novamente... Esse mundo é doido, vai chegar uma hora que as crianças vão pedir a separação dos pais. Eu não aguento mais ver essa criança. Mas já ouvi isso, já ouvi essas crianças das crianças pedindo não vai chegar isso. Esse clima, não, pelo amor de Deus. Eu achei só curioso, porque a gente falou sempre sobre bom senso e tudo mais, né? Falando quando tem bom senso. E eu sou filho de pais separados, assim, e vi o bom senso entre os meus pais. E presencio muito ao meu redor. Quando tem bom senso, fica fácil. Eu fiquei muito curioso, foi quando você tem um filho, né, que você traduziu com um estúpido, com um idiota, né? Como é que você... Isso foi no material de pesquisa. O título do livro, que é um dos livros, são vários. Né? Em inglês é Joint Custody with a Jerk. Em português fica compartilhando a guarda com o estúpido. Com o estúpido. Eu acho que aí é difícil, né? Eu acho que aí é que é o X é barra, porque enquanto tem bom senso, né? Tudo bem. E a gente cada vez mais, principalmente à medida que a gente tem conhecimento, começa a ter informação e conhecimento emocional também, inteligência emocional começa a vir, você administra uma relação, existe bom senso, está tudo certo. Mas há muitos casos, assim. Há muitos casos em que Mas o estranho é que a pessoa só vira estúpida depois que separa. Milton, mas depois. Mas você sabe o que é impressionante, mas acontece. Nem todo mundo nasceu para escrever, nem todo mundo nasceu para atuar, para cantar, nem todo mundo nasceu para educar também. Infelizmente, eu acho que... Ou para ser casado também. Ou para ser casado. Mas para ser casado é normal porque separa. Mas tem gente que nasceu para... Talvez não tem filho, aí que complica. Que não é afim de ser pai, talvez, ou de ser mãe, talvez. Então tem cara que... Pô, eu vou ser pai porque, sabe, meu amorzinho quer. Aí depois se separa, ela cobra dele. É um idiota, já arranjou outra namorada, não quer pegar o filho. Já tem um contrato, tem aquela mulher... Tem mulher que não tem essa maternidade aguçada. Mas o cara tem que ter responsabilidade, a pessoa tem que ter responsabilidade, mas aí né? Tá. Porque aí nesse momento mas nem todo mundo tem responsabilidade. E essa mulher também tem que saber que está forçando uma barra para ter um filho com um cara, que esse cara já tinha o maior jeitão, já não cuidava de filhos de outros casamentos. Aí, as mulheres sempre acham que vão conseguir tudo, né? E vão ser sempre a redenção. Comigo ele vai ser diferente. Imagina só, né? Mas é isso, rola isso. Sempre acho. A gente vai fazer vários programas sobre isso. Espero que você ajude muita gente, porque o objetivo foi esse. Não falei ainda, mas o livro, todo o resultado de direitos autorais que o livro propiciar vai ser doado a entidades de ajuda à criança, né? Eu já tenho uma ONG, né, Ajuda Brasil, e o Ajuda Brasil vai estar direcionando o resultado disso. E o que eu acho, então acho que o livro vai ajudar pela leitura, vai ajudar pelo valor que ele vai arrecadar. E um ponto que eu acho importante é que hoje em dia eu fico muito incomodado quando eu ouço as pessoas falar, não, a parte vai ser revertida em doação. Na minha cabeça, a parte deve ser 1%. Ele está usando isso como marketing. Eu acho que as pessoas, as empresas, quando forem usar desse recurso, que digam qual é essa parte, que digam como estão usando esse dinheiro. Então, não só já falo, eu digo, essa parte nesse caso é 100%, e eu tenho o site do livro, que é www.manualdepaisemãesseparados.com.br, ele vai estar mostrando depois aonde que o dinheiro está sendo usado. Então, quer dizer, toda a cadeia, né? Mas você já tem know-how disso por causa da Ajuda Brasil. Mas por isso que eu tenho que mostrar direito, né? Isso mesmo, mostra direito. Dá o exemplo. Dá o exemplo.